Você não leu errado. A Suíça vence o Brasil por 7-0 em tudo o que realmente importa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por Coreia com K e narrado por JJ Liber. Em sua segunda partida pela Copa do Mundo deste ano, o Brasil passou com certa dificuldade pela Suíça. Sem o seu principal craque no campo, a vitória esperada foi alcançada, com a seleção canarinho vencendo os suíços pelo placar apertado de 1-0. Muitos dirão que o Brasil está ajustando seu futebol, que a seleção conseguiu se sair bem, mesmo sem o Neymar, e que o resultado alcançado nos dá mais esperanças de que o Hexa finalmente vai ser conquistado. Outros, porém, afirmarão que, nesta última partida, o Brasil não convenceu e que a seleção não faz mais do que a sua obrigação ao vencer o jogo. E eu compartilho dessa afirmação. Vou explicar o motivo. Em todos os aspectos, com exceção do futebol, a Suíça dá uma goleada no Brasil, e sem direito a um gol de honra do Oscar nos acréscimos, mesmo sendo um país pequeno, sem saída para o mar, sem recursos naturais significativos e com sua população equivalente a 2/3 da população da cidade de São Paulo, falando nada menos do que 4 idiomas, a Suíça consegue ser muito superior ao Brasil no que se refere à riqueza de sua população, ao desenvolvimento econômico e, sobretudo, ao respeito às liberdades individuais. A superioridade é tão grande que qualquer libertário brasileiro seria capaz de trocar pelo menos uma das taças por um pouco dessa liberdade. Não vamos nos aprofundar nos detalhes a respeito da Suíça, de suas características econômicas e dos motivos que a levaram a ser tão desenvolvida, uma vez que já tratamos desse tema aqui no canal no vídeo, a economia da Suíça. Não deixe de conferir. Mas, basicamente, podemos dizer que esse país é uma nação encravada nos Alpes, formada por 26 cantões com um elevado grau de autonomia, classificados pela Constituição Suíça como independentes e soberanos, e que possuem suas próprias leis e regulamentos. E sim, mesmo sendo 200 vezes menor que o Brasil, a Suíça possui a mesma quantidade de divisões que o país pentacampeão, com a diferença de que os cantões suíços são muito mais autônomos que os estados brasileiros. Na verdade, até mesmo que os estados norte-americanos. E isso confere à Suíça características muito peculiares que terminaram por tornar um país tão pequeno e tipicamente excluído de questões geopolíticas, uma nação extremamente rica. E para testar os conhecimentos dos nossos espectadores aqui, e também para contextualizar o ponto principal deste vídeo, faremos um breve quiz sobre a Suíça. Primeira pergunta: qual é a língua oficial falada na Suíça? Alternativa A: alemão. Alternativa B: francês. Alternativa C: italiano. E a resposta correta é todas as alternativas citadas, com o detalhe de que, em 2 cantões, se fala também o romanche. Segunda pergunta: qual é o regime político vigente na Suíça? Alternativa A: monarquia parlamentarista. Alternativa B: presidencialismo à la brasileira. Alternativa C: democracia semidireta bicameral na forma de confederação, em que o presidente exerce seu mandato por apenas 1 ano. E a resposta correta é letra C, naturalmente. E isso nos leva à última pergunta, que infelizmente não será de múltipla escolha. Qual é o nome do presidente da Suíça? Não fique triste se você não soube responder a pergunta. Afinal de contas, é bem provável que a maior parte dos suíços também não saiba. O fato é que o presidente da Confederação Suíça, o nome oficial do cargo, possui poderes muito mais representativos do que efetivamente de governo. Como já citado, ele exerce o seu mandato por apenas 1 ano. Então, antes mesmo que os cidadãos do país se interessem por saber quem é o chefe do Poder Executivo, ele já terá sido trocado por seu substituto. A propósito, a resposta para a pergunta é Ignacio Cassis. E não, eu nunca tinha ouvido falar a respeito dele, assim como você. Ao contrário do que vemos em vários países vizinhos da Suíça, ou mesmo do lado de cá do Atlântico, os políticos suíços não são mundialmente famosos. Nunca houve no pequeno país dos Alpes
um Ronald Reagan, ou uma Margaret Thatcher, ou um Benito Mussolini, nem mesmo um Juan Domingo Perón. Os políticos suíços são ilustres desconhecidos fora do país. E vai por mim, isso é o melhor que qualquer pessoa pode esperar de uma máfia estatal. A junção entre um sistema altamente descentralizado de governo, suportado por uma população que sempre foi avessa a um governo central poderoso, um povo tipicamente conservador e que é contrária a mudanças institucionais profundas e um apreço pela liberdade econômica, fizeram do pequeno país europeu um dos pedaços de terra com a população humana mais rica do mundo. E não se pode deixar de mencionar, inclusive, o caráter de neutralidade que a Suíça ocupa há quase 2 séculos. Este país não se envolveu em nenhuma das guerras mundiais, mantendo o que foi classificado como neutralidade armada. Até porque os suíços não são nada bobos, sendo uma das populações mais armadas do mundo. Mesmo estando cercada por nações beligerantes em ambos os conflitos, a Suíça conseguiu se manter alheia às batalhas, para a alegria de sua população, naturalmente. Além disso, a Suíça não se dobrou à União Europeia, não fazendo parte desse bloco econômico, conhecido por sua quantidade absurda de normas restritivas à liberdade econômica, e, por óbvio, não utiliza o euro como moeda corrente. A moeda suíça é, desde meados do século XIX, o franco suíço, moeda que, a exemplo do dólar, é utilizada como reserva de valor por muita gente. Uma prova inquestionável da manutenção do valor do franco suíço é o fato de que existem moedas de cêntimos cunhadas no final do século XIX e ainda estão em circulação no país. O resultado de toda essa estabilidade institucional não poderia ser outro. A Suíça é dona do segundo maior PIB per capita do mundo. O país alpino também está em segundo lugar no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, o que implica dizer que a Suíça é o segundo melhor lugar do mundo para levar seu dinheiro e realizar empreendimentos. E se até aqui o país pequeno europeu ocupou o segundo lugar do pódio em matéria de desenvolvimento humano, a Suíça é campeã mundial. O país possui o maior IDH do mundo e parece estar trabalhando arduamente para alcançar o índice máximo, que é 1. Compare os números suíços com os valores brasileiros, e você terá uma boa dimensão da goleada que estamos sofrendo. O Brasil ocupa a posição 63 no índice do PIB per capita, a posição 136 no índice de liberdade econômica e a 87 no IDH. O nível de desenvolvimento e de estabilidade social experimentado pela Suíça é algo com o qual os brasileiros sequer conseguem sonhar. E isso num país que não tem nada daquilo que os economistas mainstream classificam como fundamental para o desenvolvimento econômico, e dos quais o Brasil, por sinal, dispõe em abundância. O Brasil, de fato, tem de tudo: recursos naturais, um enorme litoral, água potável em abundância, um clima agradável, terras agricultáveis, um dos maiores territórios e uma das maiores populações. De norte ao sul, se fala o mesmo idioma, e nós também podemos nos honrar com a nossa neutralidade em guerras, assim como fazem os suíços. Ainda assim, estamos muito longe de termos o padrão de vida que os suíços desfrutam, e, portanto, não é um exagero dizer que em tudo que é importante, estamos levando uma goleada da Suíça. Uma população 25 vezes maior do que a Suíça, disposta numa área territorial 200 vezes maior, um grande litoral que permite aos brasileiros comercializar com qualquer parte do mundo pelo mar. Enfim, nada disso é capaz de fazer o nosso país se tornar desenvolvido, porque não são os recursos sobre os quais um povo se assenta que determinam sua riqueza, mas o que esse povo é capaz de fazer com esses recursos. E no Brasil, poucas coisas podem ser mais difíceis do que abrir uma empresa, ou mantê-la funcionando, contratar funcionários e, inclusive, pagar impostos. Nem mesmo o talento natural do brasileiro, tanto para jogar bola quanto para driblar a ação do Estado, é capaz de vencer todos esses obstáculos. A seleção suíça de futebol está posicionada no 15º lugar no ranking da FIFA, e sua melhor colocação nas Copas do Mundo
foi um 6º lugar na Copa de 1950 aqui no Brasil. Talvez isso incomode de alguma forma os suíços, mas certamente ao comparar sua qualidade de vida com o padrão desfrutado pelos pentacampeões aqui, os suíços devem se sentir melhor por saber que o seu país é um campeão naquilo que realmente importa. Quanto ao futebol, bem, para nós ele é uma paixão nacional, mas para tantos outros países ele não é tão mais importante do que as liberdades individuais. Nós que somos pentacampeões, pelo menos por enquanto, afinal de contas somos brasileiros e não desistimos nunca, e que ocupamos o 1º lugar no ranking da FIFA, temos muito o que aprender com os suíços naquilo que realmente importa. Talvez, quem sabe um dia, os brasileiros valorizem tanto a sua própria liberdade quanto valorizam os jogos de sua seleção em busca do Hexa. Obrigada por sua audiência! Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!